Saudações a si que nos acompanha. Bem-vindos a mais uma grande entrevista do Jornal Mercado. Nesta edição temos como convidado Walter Pacheco, que é Presidente do Conselho Executivo da Bodiva. Aqui estão os meus cumprimentos. Muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado à Média Rumo por mais uma oportunidade. Muito bem. Vamos então falar aquilo que é o mercado de capitais, sobretudo da Bolsa de Valores de Angola. A economia angolana tem passado por um período de recessão económica, digamos assim, né? Passou. E dentre os quais ficou marcado pela dificuldade de acesso ao financiamento, não é? Entretanto, das empresas. Não é? Entretanto, qual pode ser o papel da Bodiva na alteração deste quadro? Bom, é uma excelente questão. Se nós repararmos de forma pragmática, a recessão económica teve como substrato a quebra do setor petrolífero. Até foi um processo internacional. Portanto, essa quebra do setor petrolífero, quer do ponto de vista do preço, quer do ponto de vista da produção, trouxe aqui alguns desequilíbrios, porque a nossa economia estava muito voltada para esse setor. E ao longo dos últimos anos, o que se tentou fazer é corrigir esses desequilíbrios. Estando os desequilíbrios relativamente corrigidos ao nível cambial, ao nível fiscal, penso que surge agora a oportunidade para se desenvolver aquilo que nós podemos chamar a economia real. A economia real, portanto, é permitir que os angolanos consigam portanto, empreender, ter acesso ao emprego, e para o fazer precisam de investimento, né? E para investir vão necessitar de financiamento. Portanto, o mercado de capitais desempenha aqui um papel importante para permitir que as entidades se financiem no longo prazo. Portanto, nós temos uma grande dificuldade no continente em geral e Angola em particular, é que o financiamento tende a ser de muito curto prazo e muitas vezes isso não casa com a estratégia das próprias empresas. Então o mercado de capitais surge nesse sentido, né? Por um lado. Por outro lado, também indiretamente o mercado de capitais surge para financiar os potenciais financiadores. Se nós repararmos ao nível de fundos de investimento e quer também ao nível da banca, quando o mercado de capitais, que é o setor onde essas instituições podem se financiar no longo prazo, eles também vão poder olhar para a possibilidade de financiarem projetos no longo prazo. Portanto, temos aqui dois canais. Um canal direto, financiando diretamente as empresas, e um canal indireto, que é financiando os potenciais financiadores. Temos essa componente. Também temos agora, com a reforma regulatória que existe, já é possível um investidor não residente, um investidor estrangeiro, investir no mercado de capitais sem a necessidade de licenciamento, se forem instrumentos ou processos de investimento privado, puramente privado. Portanto, uma empresa privada, como está a acontecer, por exemplo, com o BAE, se alguém de fora quiser investir no BAE, não precisa de licenciar esse fluxo de entrada nem os fluxos de saída. Bom, daí também tem uma outra componente que o mercado de capitais pode ajudar, que é fazer com que as instituições as empresas angolanas sejam conhecidas no mercado internacional, não só conhecidas para obter financiamento, mas também conhecidas para poderem vender os seus produtos. Esta também é uma grande dificuldade das empresas angolanas. Nós temos boas empresas, temos um conjunto de empresas que estão relativamente bem organizadas, bem estruturadas, mas feliz ou infelizmente não são conhecidas no mercado internacional. E também é bom que o processo de diversificação da nossa economia passe também por nós encontrarmos outros mercados a quem vender e não só ficarmos limitados ao mercado angolano. Portanto, resumidamente, são esses os três principais papéis que o mercado de capitais pode ter. Nesse quesito, do papel do mercado de capitais na economia, podemos saber mais ou menos qual é o peso do mercado de capital que tem no PIB? Se olharmos para o mercado de capitais como volume de transação na Bolsa, na Bodiva, diremos que o peso do mercado de capitais sobre o PIB está em torno dos 3, 4, 5%. Portanto, não é ainda significativo. Mas ainda assim temos, em África, por exemplo, temos países como Nigéria, Egito, que tem um mercado de capitais mais fortes e uma bolsa de valores já funcional. O que é que falta para Angola, então, atingir pelo menos os níveis de outros países africanos? Angola começou esse processo, é um processo relativamente recente. Portanto, a ideia de ter bolsa de valores em Angola, ao contrário do que as pessoas pensam, começou, penso eu, em 1998
Inclusive até algumas pessoas que trabalharam nesse processo em 1998, estão aí identificadas e são grandes gestores de instituições bancárias. Só que pronto, era na altura da guerra, o processo foi atrasando, depois chegou 2002, a guerra acabou, voltou-se a tocar no assunto, mas claramente o país não tinha os alicerces suficientes para ter um mercado de capitais. O mercado de capitais, na essência, o que é um mercado de capitais? O mercado de capitais, na essência, é onde o capital é comprado e vendido, né? E para isso é necessário que hajam empresas que gerem valor, né? E, infelizmente, se nós olharmos para o nosso panorama, nós temos um país atualmente em que as empresas públicas representam 92% do produto interno bruto de Angola. Portanto, existe ainda aqui uma centralização um pouco acima da média. Ora, com esta redução do papel do Estado, já era 98% em 2018, agora estamos a falar de 92%, estamos a ver uma redução da interferência do Estado na economia, que naturalmente, o processo de alienação, naturalmente alguns ativos vão passar pela Bolsa. O que eu quero dizer com isso? Enquanto que na Nigéria, no Egito, Quênia, entre outros países, começaram esse processo nos anos 90, Angola está a começar esse processo efetivamente em 2012. Né? Mais tarde. E podemos dizer, começamos o processo em 2012 e talvez em 2022 o processo vai começar a ter uma outra, digamos assim, uma outra dinâmica e uma outra velocidade com as empresas que nós contamos cotar em bolsa este ano, né? Pronto, então, o que é que eu quero dizer com isto é, eles começaram há mais tempo, mas Angola tem aqui uma possibilidade e um caminho que também podemos rapidamente não igualar, mas estar mais próximo, né? Muito bem. Mas para dinamizar o próprio mercado de capitais, a Bolsa de Valores tem aqui um papel importante, sobretudo atualmente agora fala-se muito do capital em bolsa, não é? Nesse caso, com o caso do Dubai. Então, quais são as oportunidades que uma empresa pode ter abrindo um capital em bolsa? O mercado de capitais tem o objetivo primário que a empresa arrecade recursos financeiros para poder executar uma estratégia. É logo o primeiro ponto. O segundo ponto é flexibilidade, e isto é algo que muitas vezes não é bem percebido quando nós falamos em flexibilidade. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu sou acionista de 3% de uma instituição que está na Bolsa. E vamos supor que eu tenho alguma dificuldade financeira, fiquei doente e preciso de dinheiro. Se essa empresa estiver cotada, eu ligo para o meu banco, ou para o meu intermediário financeiro, para o meu corretor, seja quem for, e digo, olha, eu quero vender as minhas ações. E aí as ações são vendidas e eu recebo o valor que elas valem. Não é? E vou-me tratar. Se essa empresa não for cotada, o procedimento é, só para termos, se for uma sociedade anónima, temos que convocar o Conselho de Administração, Comissão Executiva, Conselho de Administração, Assembleia Geral, os outros acionistas não podem exercer o direito de preferência, ou podem exercer o direito de preferência, enfim, depois já há uma discussão, quem tem mais preferência que outro, como é que é feito o rateio, se calhar o preço que vai ser colocado não é o preço que eu quero, enfim, depois disso está acordado, há um processo de administrativo, notarização, etc, etc. Portanto, é essa flexibilidade que ele dá ao acionista, que de outra forma ele não tem. Enquanto um é um processo de meses, o outro é um processo em alguns países até de segundos, né? Angola, se calhar, é um processo de dias, né? Pronto, tem logo este ponto. E depois também tem outra componente que uma empresa cotada tem, que é a componente de eu poder incentivar as pessoas, ou dar incentivos aos meus colaboradores com ações. Né? Portanto, se eu tenho, o Henrique trabalha na Média Rumo, se o Henrique dá o melhor de si e está a ajudar a instituição a crescer, por que não pegar 1%, 2% das ações e dizer, Henrique, está aqui a tua compensação pelo teu trabalho, né? Ou dar a opção para tu poderes comprar as ações a um determinado preço. A partir do momento em que eu sou dono de algo, a forma como eu vou gerir este algo é diferente de quando eu não sou dono deste algo.
Portanto, este também tem essa possibilidade, essa flexibilidade de permitir uma compensação mais sofisticada e mais alinhada com os objetivos da gestão. E por fim, que é provavelmente o grande valor acrescentado do mercado de uma empresa cotada e que muitas vezes em Angola não se discute, que é a questão do marketing. A partir do momento em que eu sou cotado, todos os dias eu sou falado. Portanto, eu apareço nos jornais, eu apareço na televisão, sempre que alguém investe, estou sempre lá. Quer dizer, é uma publicidade quase, digamos assim, de graça, né? Portanto, a média, o jornal Mercado vai ter que escrever como é que as ações estão a performar, se subiu 1%, subiu 2%. Vocês só estão a fazer o vosso trabalho de reportar o que está acontecendo no mercado. Mas para quem está desse lado, vocês estão a fazer publicidade. Portanto, é toda uma componente de financiamento, flexibilidade, publicidade, que dá um valor muito acrescentado à empresa. Muito bem. Ainda assim, o acesso à Bolsa exige um conjunto de requisitos, não é? Não qualquer empresa pode entrar em Bolsa. Então, quais são os requisitos que uma empresa deve ter para então, entrar em Bolsa? Os requisitos regulatórios são que tem que ter pelo menos 3 anos de atividade, 3 anos de contabilidade auditada, portanto, essa contabilidade tem de ser publicada, o relatório de contas tem de ser publicado, uma capitalização mínima de 500 mil kwanzas, tem que dispersar no mínimo 5%. Pronto, isso são as condições regulatórias, né? Depois tem outras componentes regulatórias da organização societária, divulgação periódica da informação financeira. Pronto, isso é a parte regulatória, a parte visível, né? Depois tem a parte menos visível, que é a empresa, para começar, a empresa tem que estar estruturada e preparada para ter uma relação com o investidor. Portanto, tem que ter alguém na empresa que vai fazer a relação com o investidor. É logo uma mudança de paradigma, de mentalidade. Uma empresa não cotada é uma empresa fechada. Uma empresa cotada é uma empresa aberta, que quer demonstrar ao investidor transparência. O segundo ponto é o outro requisito que não é regulatório, né? Eu diria que é um requisito intangível, é marketing. O que nós chamamos a equity story. Qual é a equity? É o capital, story é história, né? Qual é a história que essa empresa tem para contar? Que história que eu vou contar ao investidor que vai lhe fazer investir em mim, né? E isto depende efetivamente da capacidade do gestor convencer as pessoas que aquilo é um bom investimento, né? Muito bem. No caso específico da oferta pública, quais são os principais intervenientes neste processo? Por exemplo, se uma empresa, né, quiser fazer a cotação em bolsa, né, através de uma oferta pública inicial, quem são os intervenientes que podem, então? Certo. Se calhar vamos usar o exemplo pragmático Dubai, né? No caso do Dubai é uma oferta pública de venda. Quem está a vender, primeiros intervenientes, é a Indiama, com 1,5% do capital, e a Sonangol, 8,5% do capital. Portanto, indiretamente o Estado. O Estado está a desinvestir no BAE. Pronto. O emitente, isso são os oferentes, né? Quem está a oferecer. Quem, neste caso, é o emitente, é o Banco Angolano de Investimentos. Quem é que o Banco Angolano de Investimentos contratou para preparar o processo todo e coordenar o processo todo, que nós chamamos de intermediário financeiro? É também o Banco Angolano de Investimentos. Portanto, se não fosse uma instituição bancária licenciada, podia ser uma terceira parte. Por exemplo, se fosse a Indiama fazer a operação, podia ser o BAE, né? Depois nós temos o BAE interliga-se com a Bolsa, que a Bolsa é como se fosse uma espécie de supermercado, de mercado, né? É um mercado, é um supermercado. Não, na verdade até, egos à parte, é uma praça, né? É uma praça. A única diferença é o que se vende e comercializa, e talvez usa-se fato e gravata, é a única diferença, porque na verdade é uma praça, é um mercado. É nesse sentido. Ele interliga-se com o mercado e dentro do mercado ele vai procurar tanto investidores, que são as pessoas que vão comprar essa operação. E pronto, e depois nós temos por cima disso a Comissão do Mercado de Capitais, que regula todos esses intervenientes e supervisiona para ver se não está a haver fraude, outros desvios de conduta, não é?
pronto, fundamentalmente, só para simplificar, são esses intervenientes. No caso do Dubai também tem outro regulator, que é o Banco Nacional de Angola, que regula o banco, né? Mas pronto, de qualquer das formas, são esses intervenientes. O oferente, o intermediário, o emitente e os investidores, e o mercado e os reguladores. Então, fundamentalmente são esses os principais intervenientes. Falando que o BAE, em relação ao BAE, estamos a falar de uma OPV, que passos deverão dar quem estiver interessado então para adquirir uma oferta, um lote de ações do BAE? O lote de ações do BAE vai ser dividido em dois passos, em dois grandes blocos. Mercado primário e mercado secundário. Dentro do mercado primário só terão acesso os clientes do BAE. Portanto, quem é cliente do BAE e tem conta de custódia aberta, só tem que ter os recursos na conta e fazer uma oferta. Portanto, já nesse exato momento, já existem várias ordens de várias pessoas que já foram por todo esse processo. Como é que se faz isso? Por via do aplicativo que eles têm, né? Que é o BAE Direto. O indivíduo vai lá no BAE Direto, põe a sua ordem, o valor, e se tiver recursos na conta, a ordem entra e fica portanto, no livro de ordens, né? Fica no livro de ordens. Fundamentalmente são esses passos, é um processo bastante simples. Em termos de transparência, de critérios, né? Os participantes são anónimos, no caso do BAE, ou será feito como o processo do BCI? Não, o processo do BCI é um processo diferente. O processo do BCI é um leilão, não é? Só que nós optamos por fazer o leilão em bolsa. Portanto, o que a bolsa fez foi organizar o leilão. Podia ser feito fora da bolsa. E o processo do BCI é um processo em que haviam vários candidatos, o acionista, e é importante que as pessoas entendam isso, não foi a Bodiva que escolheu os candidatos, foi o acionista, em função de determinados critérios. O processo de concurso estava a decorrer e, com base nos critérios do processo de concurso, filtrou-se dois potenciais candidatos. Esses dois potenciais candidatos participaram no leilão. Foram dois, como podiam ter sido 5, como podiam ter sido 10. Foram dois, participaram no leilão e até aí, e depois foi um processo de colocação de ordens, e o que teve a maior recebeu em bloco 100% das ações do BCI. Neste caso, não. Este caso é uma oferta pública de venda. O único critério é só ser cliente do BAE, né? Portanto, quem for cliente do BAE vai, se tiver recursos, põe a sua ordem, ao preço, aquilo tem um preço mínimo e um preço máximo. Dentro dessa banda, obviamente que quem tiver maior preço tem mais probabilidades, quem colocar maior preço, como acontece em qualquer processo de venda, quem pagar mais tem mais probabilidade de receber mais. O indivíduo faz isso e no fim aguarda pelo rateio que vai ser feito. Por que eu digo rateio? Porque pode-se dar o caso de haver mais oferta mais procura do que se está a ser oferecido, então as pessoas vão receber menos do que aquilo que eles tinham previsto. Esse é o processo de rateio, é assim que acontece. Agora, todos os acionistas que não forem considerados qualificados, ou seja, que não tenham mais do que 5% do banco, não há nenhuma obrigatoriedade de divulgar os seus nomes. Portanto, se formos, isso acontece internacionalmente, se vocês forem a qualquer relatório de uma empresa, até nos Estados Unidos, vocês não sabem quem tem 0,01% da Tesla. Né? Portanto, esse indivíduo não há nenhuma obrigatoriedade de divulgar o nome dele. Né? Portanto, é um processo que é natural. E isso nem fere sequer a transparência. Mas no caso de uma IPOR ou de uma OPV, quem presta o serviço de intermediação financeira? Nesse caso é o BAE. É o próprio banco? O banco, sim. Muito bem. Mas, e uma outra questão tem muito a ver também com a intermediação financeira. Os bancos detêm quase que mais de 90%, não é? Da intermediação financeira no mercado da Bodiva. Entretanto, as corretoras ficam com menos de 3%. Como é que olha para essa situação? O que é que deve ser feito? O que é que a Bodiva tem feito para no entanto, com a CMC, para mudar esse quadro? O que aconteceu agora, o Banco Nacional de Angola e a Comissão de Mercado de Capitais concordaram em separar
as duas funções que os bancos desempenhavam. Portanto, a função relacionada com mercado de capitais tem que ser criada uma nova entidade e essa entidade é que vai fazer essa função. E a função que não está relacionada com o mercado de capitais continua normalmente no banco. É um processo que está em discussão, está na fase final, prevê-se que em janeiro de 2023 haja já essa cisão. E ali naturalmente haverá mais espaço para as corretoras operarem neste segmento, né? Portanto, ao se criarem, alguns bancos vão ter que contratar corretoras para fazer esse serviço. Bom, nós temos que ser neutros e analisar o tema de forma fria, né? Existem duas formas de ver o tema. Nós temos, por um lado, as corretoras, e bem, chamam a atenção da falta de espaço que têm. E também temos, do outro lado, os bancos que chamam a atenção pelo facto de ter uma entidade a movimentar a tesouraria do banco para dentro e para fora do banco, pode criar problemas de tesouraria para o próprio banco. Então temos esse tema, temos essas duas visões e se calhar, e aquilo que o regulador entendeu ser o melhor caminho é separar as duas linhas de negócio, e ao separar as duas linhas de negócio talvez aí haverá mais espaço. Mas isso não deve-se também pelo facto de a Bolsa de Valores ter poucos instrumentos agora, de momento, né, poucos instrumentos disponíveis. Por exemplo, temos as títulos de dívida pública, que são os principais instrumentos, né? Quer dizer, sim e não. Sim, existem poucos instrumentos. O nosso mercado está muito centrado para aquilo que... disponíveis, não é? Disponíveis. Sim, existem poucos instrumentos disponíveis, isso é um facto. Mas o principal instrumento disponível é um instrumento que tem uma capitalização de 20 mil milhões de dólares. Portanto, os títulos da dívida pública interna representam em torno de 20 mil milhões de dólares. E a negociação na Bodiva está em torno dos 3 mil milhões de dólares. Portanto, estamos a falar só de 15% daquilo que é o volume. Existem países que são 300%, 400%. Ou seja, eu tenho algo de 100, ele roda tanto na mão das pessoas que o volume de transações chega a 400%, 500%. Nosso é 15%. Portanto, sim, poucos instrumentos, mas o instrumento que tem, devíamos ter um volume muito maior, não é? E este volume muito maior deveria permitir que todos os players participassem. Bem, e recentemente a própria Bodiva, não é? Lançou o mercado das repos. Que impacto isso terá na Bolsa de Valores? Bom, pretendemos que isso tenha um impacto significativo naquilo que é o volume de transações. Porque o mercado de repos, só para explicar às pessoas simplificando o que é, basicamente são duas entidades, uma empresta recursos a outra, empresta dinheiro a outra, e esta dá como garantia títulos ou qualquer valor mobiliário, não é? Portanto, é um empréstimo, chama-se empréstimo colateralizado. Só que ele é RIPOS porque o termo RIPO é o diminutivo de Repurchase Agreement, acordo de recompra. Então eu empresto dinheiro e a forma como eu devolvo o dinheiro é pago e ele me devolve aquilo que eu dei como garantia. É como se eu lhe emprestasse dinheiro, eu coloco a sua casa em meu nome, mas depois, quando não me pagasse de volta, eu lhe devolvo a casa. Basicamente é assim que aquilo funciona. E qual é o papel que isto tem? O papel que isto tem é simplificar algo que acontece no nosso país há algum tempo, que são as tomadas de incidência de liquidez, quer entre instituições bancárias, quer entre instituições bancárias e seus clientes. Muito bem. Das empresas que participam no programa de formação, no programa de formação de preparação do mercado de capitais, quantas empresas estão no estágio final para a entrada em bolsa? Bom, das empresas que participaram no estágio final propriamente dito, são as empresas que estão no processo de privatização, que é fundamentalmente o BAE e o Caixa Angola. O BAE é o que está mais avançado de todos e está no processo de execução da operação. São essas empresas. Depois nós temos mais empresas no setor público que vão ser privatizadas, potencialmente por via da Bolsa, entre elas, no futuro, a própria Bodiva, mas também estamos a trabalhar muito com o setor puramente privado, né? Já existe informação pública, 3 empresas
que já expressaram publicamente a sua vontade em abrir o capital na Bolsa, portanto, a CREP, Somoil e o Banco Privado Atlântico. E é aí onde estamos a fazer também um... Desculpe, Diga. Essas empresas só manifestaram interesse ou mesmo já começaram com o processo junto da Bodiva? Normalmente, quando uma empresa manifesta interesse, ela inicia logo o processo. E iniciar o processo é, muitas vezes, fazer a contratação do intermediário, né? Preparar a contabilidade para esse evento, rever a própria estrutura societária. Há um trabalho muito profundo por baixo que é feito antes que ela chegue à parte de executar a operação. Portanto, o BAE chegou agora ao ponto, o BAE também, pronto, o sistema financeiro bancário já é relativamente organizado, mas o BAE já chegou ao ponto que está a executar a operação. Todo o trabalho de casa já está feito, da organização, da auditoria, já está feito há algum tempo. Então é mais fácil ele chegar e fazer a execução, né? E depois também tem um processo que é importante, que é o chamado processo de diligência ou due diligence. O processo de due diligence é muito importante para garantir que quando aquela empresa for comercializada, o investidor não seja defraudado, né? Não haja algo dentro da própria estrutura que depois tem um impacto significativo no valor da empresa, né? Pronto, então, essas empresas já começaram o processo e depois a segunda fase é uma fase de construção do prospecto e aprovação do prospecto. O que é um prospecto, assim, simplificando para as pessoas entenderem o que aquilo é? O prospecto é como se fosse um hemograma da empresa, né? Quando nós vamos ao médico, tiramos o sangue, ele nos vê o hemograma, diz, olha, se tens plaquetas muito altas, tem aqui, tem isso assim. E o prospecto é isto. O indivíduo, quando lê o prospecto, fundamentalmente na parte de risco, são identificados lá os principais riscos que aquele tem. Quando eu for para investir, eu tomo uma decisão de investimento informada. Eu sei os riscos que eu estou a correr. Há pouco tempo falou sobre a privatização da própria Bodiva, não é? Sabemos que a Bodiva está prevista, o Executivo este ano aprovou a privatização parcial, digamos assim, da Bodiva, de cerca de 30%, não é, do capital que o Estado, ou das ações que o Estado detém na Bodiva. Podemos esperar esse processo ainda este ano? Como é que está a decorrer esse processo de privatização da Bodiva? A primeira fase, como está a decorrer? E a outra fase, quando é que será então feita? O processo está a decorrer bem, está a correr bem. A Bodiva é uma empresa que já tem uma governance muito forte, está muito bem estruturada, tem procedimentos muito bem estabelecidos, tem uma cultura de transparência. Portanto, nós temos as nossas contas publicadas e divulgadas. Portanto, o trabalho de preparação da entidade é muito menos do que algumas outras entidades que provavelmente vão seguir esse caminho, né? Agora, o que nós estamos a fazer agora, nós já contratamos o intermediário financeiro e já contratamos também o intermediário legal, que vai fazer essa parte toda, da due diligence e ver de perto se há algum tema com a própria sociedade. E também já vamos começar depois a iniciar, já nas próximas semanas, o processo de construção do prospecto. É ir ao médico e fazer o hemograma, tirar o hemograma e apresentar. Depois construímos o prospecto. A ideia é que este ano a gente consiga fazer a primeira fase, que é 30% vender aos nossos membros, né? E depois outros 70% vai ser oferta pública inicial ao mercado aberto para todos. Muito bem, mas essa oferta pública inicial está prevista para os próximos anos? Tá, prevemos isso em 2023. Em 2023? Sim. Muito bem. Já para terminar, não é? Sabemos que a Bolsa de Valores não vive simplesmente de ações e obrigações, né, governamentais. Entretanto, quais são os principais objetivos do mercado de Bodiva, da Bodiva, nesse caso, no curto e médio prazo? Bom, no curto prazo, o nosso principal objetivo é consolidar o mercado acionista. Nós pretendemos ter, até o final de 2023, pelo menos 5 empresas cotadas. Até o final de 2023, pelo menos 5 empresas cotadas. E depois de ter 5 empresas cotadas, se calhar também propor o índice de Angola, né? O índice pode ser um índice de 5 empresas. Vamos começar pequeno. Na vida começa-se pequeno e vamos longe. Esse é que é o objetivo, né?
O segundo objetivo estratégico da própria Bodiva é fomentar e consolidar os outros mercados que também já foram aqui apresentados. Dívida pública, o mercado de dívida corporativa, há uma possibilidade muito grande de se crescer nesse sentido. Os repos, fazer com que o mercado seja um veículo de prover liquidez para as empresas e para o sistema financeiro. E depois, a longo prazo, nós queremos diversificar ainda mais as nossas linhas de negócio ou, pronto, os nossos segmentos, né? E quando digo segmentos, para nós também é uma linha de negócio. Portanto, nós vemos aí o mercado com esse investimento grande e esse processo grande está acontecendo no setor agrícola. Eu vejo aí o mercado de commodities como uma grande alternativa, um grande complemento àquilo que é a nossa linha de mercado, de fomento de mercado nos próximos anos, mas isso mais no longo prazo, portanto, 2023 em diante. E falou do mercado de commodities, temos aqui, por exemplo, falou-se também recentemente, acho que foi no final do ano passado, a possibilidade de termos aqui os Petros Funds. Também temos aqui essa possibilidade de investir em fundos de petróleo. O Petrofund é uma história interessante. O Petrofund são ex-quadros do setor petrolífero que se juntaram e fizeram um trabalho, até achei interessante, de comunicação com investidores internacionais para investir naquilo que é o conteúdo local. Portanto, empresas que prestam serviço ao setor petrolífero, que são detidas em maioria e geridas e detidas em maioria por cidadãos angolanos. Então, esse é que é o objetivo do Petrofund. Onde é que nós estamos a cooperar com o Petrofund? Nós queremos que eles sejam bem-sucedidos, quer no processo de captação dos recursos desses investidores, mas também no retorno do investimento que eles terão, né? Primeiro, para ajudar aquilo que é o conteúdo local, portanto, ajudar empresas angolanas, que é sempre o nosso objetivo. E, por fim, por outro lado, depois dele ter investido numa determinada empresa, essa empresa ter crescido, ele vai desinvestir por via da Bolsa. O que é desinvestir por via da Bolsa? Ele vai fazer ou uma OPV, ou uma OPI, ele vai seguir esse processo todo. E aí, pronto, é aí onde a Bodiva vê valor acrescentado para nós. Temos o Petrofund e potencialmente é um fundo que pensamos que ao longo deste ano, ou próximo ano, estará já apresentar mais resultados e aí poderão eventualmente conversar com eles e ver o que é que eles têm em carteira. E quanto às obrigações corporativas, por exemplo, temos apenas o Standard Bank como a única instituição que até agora emitiu esse tipo de obrigações. O tema das obrigações corporativas é que com a inflação muito alta e as taxas de juros do Estado muito altas, as obrigações corporativas vão ter que ter tanto cupons acima daquilo que o Estado está a oferecer. E o Estado está a oferecer taxas relativamente altas nessa fase, né? Se bem que estão numa trajetória decrescente bem interessante. Portanto, até essa trajetória, tanto da inflação como das taxas de juros do governo central, até eles estabelecerem-se aqui num valor mais aceitável, ainda é um bocadinho prematuro em falar em obrigações corporativas. Talvez quando elas estiverem lá embaixo, aí veremos mais empresas a emitirem obrigações corporativas do que propriamente estamos habituados até o momento. Se bem que existe uma grande iniciativa que está a ser trabalhada nesse momento e que provavelmente até o final do ano teremos aí uma operação feita de emissão de obrigações corporativas, mas ainda assim poderíamos ter mais, mas o grande handicap, a grande limitação é mesmo as taxas de juros de referência muito altas. Bem, então esperamos que assim a inflação diminua e as taxas de juros então sejam mais baixas.
está a diminuir. Só esperamos que ela continue, né? Que ela continue em queda. Muito bem, então muito obrigado, Walter Pacheco. Obrigado, pela sua Henrique. disponibilidade. Obrigado. Por estarmos aqui hoje no Jornal Mercado, damos então a nossa grande entrevista. Obrigado. Então, terminamos assim a nossa grande entrevista desta edição. Tivemos como convidado Walter Pacheco, PCE da Bodiv. Até a próxima edição.